Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje é 5 de junho, quarta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: Deus sempre tem um propósito maior. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Mateus 14, a partir do versículo 22. Meu esposo Lucas vai fazer a leitura para a gente. Bom dia, bom dia. E Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e, chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma", e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." E respondeu-lhe Pedro, e disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus, mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Não sei, fica aí uma indicação de série, né? A série The Chosen. A gente lê, né? Aqui essa passagem, Jesus anda sobre as águas, a gente lê, se encanta, né? Fala do poder dele. Só que a gente não consegue enxergar às vezes, né? A gente não consegue ver, ter uma clareza do que a gente lê. Fica só numa imaginação. E a série The Chosen, acredito que, se não me engano, na terceira temporada, acho que é o último episódio ou alguma coisa assim, ela retrata bem isso. Ela mostra exatamente o que está escrito, do mesmo jeitinho. E eles estão, acho que... Ele estava numa festa. Ele estava naquela pregação onde ele multiplicou os pães e tal. E acabou, o Jesus despediu do povo e eles tinham que ir logo por conta da tempestade que estava vindo. E Jesus só ordenou: suba no barco e vai para o outro lado. E ele foi para o monte orar. E exatamente, eles não estavam conseguindo atravessar, estava com dificuldade. Então Jesus apareceu sobre as águas. E Pedro, na série, mostra que ele já está com um certo medo, um conflito consigo mesmo, e apreensão, e com dúvidas. E aí ele fala, né: "Senhor, se és tu, faz-me ir até você sobre as águas também." E aí Jesus só fala: "Então vem." E Pedro, olhando para Jesus, sai do barco e começa a andar sobre as águas. Enquanto ele não tirou os olhos de Jesus, ele andou sobre as águas. Mas aí vem, ele, como o vento estava forte, as ondas estavam fortes, ele começou a ter medo. E assim que ele teve medo, assim que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E assim que ele afundou, ele clamou: "Jesus, me salva." Jesus esticou o braço e agarrou, levantou-o
E ele falou: Senhor, não me soltes mais. Então, assim, é bem forte isso, porque a gente precisa caminhar em direção a Jesus, olhando para Jesus. A gente não pode tirar o olho, não pode tirar o foco dele, porque assim que a gente tirar o foco, a gente tem medo e afunda. Então é bem forte essa passagem, que é como a gente deve levar a vida, né? Enxergar Deus, olhar Deus e ir com Ele, na direção dele e sem medo. É bem isso, muito boa colocação, meu amor. Nós já refletimos já diversas vezes sobre essa passagem aqui. Essa passagem, né, a gente consegue trazer diversas reflexões e diversos desdobramentos, né, através dela. E, né, tudo, absolutamente tudo o que Jesus fazia, ele era intencional. E ele sempre tinha um propósito, né, que era ensinar ou apresentar algo às pessoas que estavam ali em volta dele, que estavam testemunhando, né? E acredito que um dos objetivos dele também nessa passagem foi conseguir demonstrar para os discípulos, né, o seu caráter divino, né, o fato dele ser o Messias, né, o Cristo aguardado. E isso nos ensina muito que Jesus, ele quer que nós o reconhecemos, né? De fato que ele é Deus, né? Lá em João, a Bíblia afirma, né? Ele estava com Deus e ele era Deus. E muito isso que meu esposo Lucas falou, na série a gente consegue enxergar isso de uma forma... A série, assim, nós dois somos fãs da série porque ela conseguiu retratar de uma forma, apesar, né, de ser uma série, de ter alguma coisa ou outra ali acrescentada, mas ela conseguiu retratar de uma forma muito fidedigna, de acordo com o que é a palavra. E ali a gente consegue, né, segue uma linha cronológica e ali a gente consegue ver com muita clareza. Os discípulos, eles tinham acabado de testemunhar o milagre, né, de Jesus, ele conseguir multiplicar os pães e os peixes para aquela multidão e ainda assim sobrar cestos do tudo que Jesus conseguiu alimentar. E a partir do momento, né, que é questão, a gente, né, acredita que pode ter sido por horas. São horas que eles não estão ali na presença de Jesus, no momento que eles veem um homem caminhando sobre as águas. E eles se assustam e falam que é um fantasma. E ele fala, não, gente, sou eu, calma, Jesus, né, vim aqui alcançar vocês. Eu falei que vocês já poderiam ir para frente, mas eu tô alcançando vocês. Eles duvidam. E olha pra você ver, eles tinham acabado de testemunhar um milagre gigantesco que ele havia feito ali. Mas por quê? Foi questão assim de horas que eles se distanciaram dele, que eles não estavam ali na presença dele. Olha o tanto que Jesus, ele, né, foi intencional em absolutamente tudo o que ele fez. E, né, quando a gente passa até essa consciência da intencionalidade, do propósito que Deus, ele tem para as nossas vidas, gente, é impossível a nossa vida ela não mudar completamente. Né? Quando nós passamos a ter um relacionamento, cultivar um relacionamento diário, de uma forma intencional, o nosso cenário de vida muda. Porque a gente consegue se comunicar com Deus de uma forma mais clara, né, meu amor? A gente consegue entender o que ele tá falando pra gente, porque ele conversa com a gente através de sinais, através de coisas que outras pessoas vão nos dizer, através da palavra dele, a gente consegue se comunicar com ele todos os dias de uma forma muito clara, né? Eu e o meu esposo Lucas, ele tá aqui do meu lado, ele não, né, me deixa mentir. Nós dois, ele sempre faz isso. Nós dois já vivemos experiências, né, meu amor? Assim, às vezes da gente tá buscando muito uma resposta, muito, né, de um projeto muito grande nosso. E aí eu buscar essa resposta na palavra do Senhor, vi isso e ele tinha lido, né, e ele já tinha buscado essa mesma passagem no momento de oração dele individual, e aí de repente no momento, né,
que a gente, né, que antes da gente se dormir, quando a gente tá na nossa cama, ele pega a Bíblia dele, eu pego a minha, e a gente vai fazer nossas leituras, a gente vai fazer as nossas orações, e ele fala, peraí, meu amor, e olha pra você ver, e eram em livros diferentes. Eu tinha acabado de ler uma passagem em Mateus, e ele tá lendo o livro todo de Lucas, por quê, né? Será por que ele tá lendo o livro todo de Lucas? E daí ele fala, não, meu amor, peraí, eu li algo, eu li isso hoje, só que não foi no livro de Mateus. E aí quando ele abriu a Bíblia, tinha saído exatamente, né, aquele mesmo acontecimento, com aquelas mesmas palavras, só que porém em livros diferentes da Bíblia, e era exatamente uma resposta do que a gente estava pedindo, que a gente estava buscando muito a Deus. Vocês conseguem entender, sabe da grandiosidade, da intencionalidade de Deus quando a gente passa a ter um relacionamento íntimo, diário, intencional com ele, a gente passa a fazer uma manutenção desse relacionamento. E não tenho sombra de dúvidas que se nós nos distanciarmos desse relacionamento com Deus, a nossa vida ela vai ficar confusa, porque a gente vai começar a não entender o que Deus está querendo falar com a gente vai começar a meter os pés pelas mãos, né? A gente vai começar a talvez tomar, né, decisões e atitudes que não vão ser as mais assertivas possíveis, porque a gente é literalmente andar no escuro quando a gente tá sem ter um relacionamento com Deus. Nós dois tivemos essa experiência, nós dois podemos testemunhar. Nós já tivemos, né, uma experiência de andar com Deus, depois dar uma distanciadinha, e aí hoje está nesse retorno, nesse relacionamento, a gente sabe, a gente pode testemunhar. Você literalmente anda no escuro, você anda no escuro sem GPS, sem mapa. Você não sabe pra onde você tá indo. Você começa a tomar, né, decisões e fazer escolhas completamente no escuro, porque é exatamente isso que o Lucas disse, né? Quando a gente se desvia, um pouquinho que a gente desvia o olhar dele, a gente afunda, porque aí vem as distrações, vem os medos, né? Vem aquelas crenças limitantes dentro da gente que vai dizer, você não consegue, você não dá conta, isso é impossível. Então, né, Deus ele sempre vai ter um propósito e uma intenção maior em absolutamente tudo em nossas vidas. Então, apegue-se ao fato de que ele sempre saberá o que é melhor para a sua vida, o que é melhor para a minha vida, o que é melhor para a vida das pessoas que você ama. E ele sempre nos conduzirá a perseguirmos e a prosseguirmos no caminho dele, né? Mesmo que nós possamos passar por dias difíceis, né? Que nessa passagem aqueles discípulos eles estavam enfrentando uma tempestade no barquinho do qual eles estavam. E a gente pode trazer isso para a nossa vida, quando, né, o nosso barquinho da vida está enfrentando tempestades, que são os nossos dias difíceis. Ainda em dias difíceis, Deus ele vai ter um propósito maior para poder ser cumprido em nossas vidas. Ele, né, é exatamente nos cenários difíceis que os milagres são gerados, é exatamente no cenário de dor que os milagres são gerados, exatamente naquele cenário onde você fala, não, agora não tem mais nada para dar, agora é sem solução, não tem mais o que acontecer. É exatamente aí que o milagre acontece, né? Se não fosse assim, não seria milagre, né? Ia ser só, deu tudo certo. Então decida, sabe, de uma forma intencional, confiar no Senhor, toda a sua vida, seus planos, seus projetos, e viva de acordo com o que o Pai sonhou para a sua vida. Porque, meus queridos, novamente, né, nós podemos dizer com propriedade, só assim a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com seus filhos vai passar a ter sentido. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Obrigado pelo nosso matrimônio, Pai. Obrigado pela família da qual nós estamos formando. Obrigado pela nossa aliança. Obrigado, Pai, por nos usar como teu instrumento aqui na terra, Pai. Obrigado pelo meu paizinho. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado por todas as experiências das quais nós já vivemos até aqui, sejam elas positivas ou negativas, Pai. E, Pai, no dia de hoje nós te clamamos,
Não permita que nós desviemos o nosso olhar de Ti, não permita que nós desviemos os nossos pensamentos de Ti, Pai. Que os nossos planos, eles se coincidam, mas quando não se coincidir, que o Seu prevaleça, Pai. Que o Teu caminho prevaleça, que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas hoje, agora e sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente às 7. Tenham todos um dia muito extraordinário, muito abençoado, com muita experiência e com muito diálogo e com muitas respostas de Deus. E fiquem todos com Deus. Amém? Amém.